mudar de assunto para falar sobre saúde, porque você deve conhecer alguém ou sabe de alguém que já passou por um problema no joelho. Meu pai, por exemplo, ele precisou colocar uma prótese. E essas lesões, as lesões nessas articulações são muito comuns e é por isso que hoje eu recebo para uma conversa de orientação o médico ortopedista, Dr. Felipe Zamboni. Muito obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, Sheila, é um prazer estar aqui novamente. E com orientações, gente, porque essas lesões no joelho, elas acontecem em pessoas de qualquer idade? Podem acontecer? Sim, elas não têm uma predileção por idade, mas enfim, nas pessoas mais jovens, elas estão relacionadas mais a questões traumáticas, né? Lesões, entorses e coisas mais ligadas a trauma, né? Enquanto que na pessoa de mais idade, essas lesões acabam estando mais relacionadas à degeneração, né? Que é o desgaste das articulações, que acontece com o passar dos anos. Em algumas pessoas mais, outras menos, de acordo com vamos dizer assim, a predisposição de cada indivíduo, né? Não tem nada a ver assim com genética, com hereditariedade, ou pode ter, doutor? Tem, existe um componente genético que se manifesta mais ou menos intensamente, de acordo com a genética daquela pessoa, mas sim a genética influencia principalmente nas questões relacionadas à degeneração, que é o desgaste da articulação, digamos assim, sem uma lesão associada. Então, famílias que têm uma genética forte para osteoartrose ou artrite das articulações e cartilagens, têm uma predisposição que isso ocorra de uma forma mais precoce durante a sua vida. Falando em lesões, doutor, quais que são as mais comuns? O senhor citou entorse, né, para pessoas mais jovens, mas assim, o que acontece que você atende mais lá no consultório? Bom, existem as alterações, vamos dizer assim, periarticulares ou ao redor da articulação, que são as tendinites, inflamações de tendões, e as lesões articulares, vamos dizer assim, que são as lesões internas, que daí a gente está falando de menisco, cartilagens e ligamentos. Então, nas tendinites estão as relacionadas aos esforços repetitivos, atividades de impacto para aquele corpo ou aquela articulação que não está preparada para aquilo. Então, são microtraumas de repetição. Enquanto que as lesões mais traumáticas, entorses ou lesões no esporte, por exemplo, acabam afetando mais ligamentos, meniscos e às vezes a cartilagem. Pode ser traumática relacionada a um esporte, um acidente, ou às vezes alguma atividade de repetição que o corpo não consegue recuperar aquele tecido a tempo e acaba ocorrendo uma lesão. A gente está acompanhando, inclusive, umas imagens, né? Estávamos acompanhando agora há pouco, umas imagens de atividades físicas que você acaba forçando, né? Mais essa região do joelho. Dependendo da atividade física, tem mais propensão, se não tiver orientação, se não tiver um certo cuidado, dessas pessoas terem uma lesão, doutor? A verdade, Sheila, é que a atividade física ela previne lesões, tá? É claro que, como qualquer atividade, se você executa de uma forma inadequada e sem acompanhamento, às vezes, ou sem saber o que está fazendo, sem uma orientação, de um profissional de educação física, isso pode predispor à lesão, tá? Então, existem pessoas que não estão preparadas para alguns tipos de atividade, não que elas não possam fazer, mas elas devem se preparar para aquilo. E a base de tudo está iniciando em fortalecer a região periarticular, a musculatura periarticular. Com isso você prepara o teu corpo para alguns tipos de atividade. Então, devem ser iniciadas com acompanhamento, com orientação de um médico antes. E se você tiver dor ou alguma lesão prévia, não iniciar uma atividade sem uma orientação de um profissional, porque isso pode aumentar aquela lesão que você já tem e te capacitar, às vezes, para o resto da vida, para fazer alguma coisa que você gosta. Nós temos uma pergunta dos nossos telespectadores, dá para colocar aqui? Ah lá, o Ever Brum, tenho 52 anos, faço corrida de rua e meia maratona 21 quilômetros. Sinto muitas dores nos joelhos após o exercício. Existe algum medicamento que alivie as dores? Eu acho que o primeiro passo é uma avaliação médica, né, doutor? Isso. Os medicamentos em si, por exemplo, os anti-inflamatórios, aliviam as dores. Não quer dizer que eles estão tratando a causa do problema. Que vai resolver. Isso. Então, você precisa saber a causa dessas tuas dores. Que às vezes pode ser uma coisa simples, uma sobrecarga, uma inflamação mesmo,
ou às vezes uma lesão. Quando você tem uma lesão, isso é um dano tecidual, dependendo do tipo desse dano, ele não vai cessar com o uso do medicamento, ele pode até aliviar, mas em algum momento ele vai voltar. E se você persistir às vezes nessa atividade, pode agravar o quadro. Então você tem que descobrir a causa daquela dor, que são inúmeros fatores, desde uma inflamação até uma lesão. No início da nossa conversa, que eu até citei, né? Que, por exemplo, meu pai teve que fazer uma cirurgia, colocar uma prótese no joelho por um problema numa partida de futebol que ele teve quando ele era jovem. Mas nem todos os casos de lesões necessitam de cirurgia, né, doutor? Um tratamento, um acompanhamento médico é possível resolver? Exatamente. Existem as patologias que são inflamatórias ou que aquele tecido específico tem uma capacidade de regeneração por si só, e algumas lesões não. Provavelmente teu pai, não sei, né, estou especulando, mas deve ter tido uma lesão de menisco não tratada, e uma lesão de menisco não tratada, sim, durante uma partida de futebol pode evoluir, né, no futuro para uma artrose, e daí gerando um outro problema, que é o desgaste da cartilagem articular. Então existem lesões que têm que ser tratadas em tempo hábil para que não se tornem outros problemas futuros. E daí o tipo de intervenção vai modificando com o tempo. Então na época da lesão, às vezes era um tratamento para reparo do menisco, e depois de 20, 30, 40 anos, esse menisco não é mais possível de ser reparado e você já evoluiu com desgaste. Então ele partiu por uma cirurgia de substituição da articulação, pois essa articulação já degenerou. E doía bastante. Agora, assim, a gente sabe que a obesidade, a idade, as quedas, tudo isso podem contribuir, né, para lesões no joelho. Mas para evitar, doutor, o que dá para fazer? Então, a base de tudo é você ter um sistema músculo-esquelético treinado ou preparado. Como é que a gente consegue isso? Treino de força muscular, né, alongamento, força muscular, e se você puder aliar isso com treinamentos de equilíbrio. Então, a musculatura e treinos de equilíbrio vão te proteger de lesões. Então, quando você sofre um entorse ou pisa num buraco ou uma superfície irregular, o teu corpo vai estar preparado para defendê-lo daquela lesão. Então, evita muitas vezes um dano maior à articulação. Então, a musculação, sempre digo no consultório, que é a base de todos os exercícios. A partir daí, você começa a se preparar para a execução de outras atividades de maior demanda física, e também previne essas lesões. E pensando a longo prazo, questão de idade, você com a musculatura adequada, você tem uma autonomia melhor na tua idade mais avançada, o que te permite também mais mobilidade e qualidade de vida. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação, pelas orientações. Seja sempre convidado a voltar aqui no Ver Mais.